Pela terceira vez na história, Portugal é campeão europeu de sub-17 e a França já não é um bicho-papão. Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que fazemos por descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e estamos a gravar na segunda-feira, dia seguinte à vitória dos miúdos portugueses contra os franceses, que 9 anos depois voltaram a dar um triunfo neste escalão a Portugal. Comigo estão o Tomás da Cunha. Viva Tomás. Olá Diogo, grande abraço a todos. Também o Rui Malheiro. Olá Rui. Viva Diogo, viva Tomás e cumprimentos a todos. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. E hoje vamos começar por nos dedicar precisamente a esta conquista. Ao contrário da geração de 2003, em que brilhavam Márcio Sousa ou Vieirinha, e da colheita de 2016, quando muito se falou de Domingos Quina, Zé Gomes ou Rafael Leão, nesta seleção não há assim uma estrela verdadeiramente declarada. Tomás, a impressão que fica, de entre várias, é que esta seleção vale muito pelo coletivo. Claramente, e foi um título justo para Portugal, precisamente por essa capacidade de se superar coletivamente e com isso superar também os adversários, não só no campo técnico ou no campo tático, mas também no campo da competitividade, na forma como Portugal vencia duelos, na forma como era mais rápido, mais forte do que os adversários em momentos-chave das partidas e, claro, não sendo o aspecto em que mais me foco quando estou a acompanhar torneios de formação, também com um trabalho de treinador que nem sempre é visto nestes escalões e por isso também fica uma nota de destaque para o Bino Maçães. Coletivamente, esta equipa não deixa de ser dominadora. Muitas vezes Portugal, ou quase sempre Portugal, foi a equipa com mais iniciativa, e isso é assinalável, mas também tendo a capacidade de se impor numa pressão mais alta. Aliás, na final isso aconteceu com o Bernardo Lima em grande plano. É um médio interior de muita qualidade, que joga mais sobre a esquerda, consegue conduzir, mas também tem recursos no passe, e depois é muito agressivo. Aliás, essa é uma nota que fica em relação a dois dos melhores portugueses, depois falaremos de outros, mas quer o Bernardo Lima, quer o Rafael Quintas, que até acabou por vencer o prémio de melhor jogador do torneio, juntam o talento, a forma como pensam o jogo, ao lado mais competitivo. São dois jogadores que se entregam bastante, têm sentido posicional e timing de antecipação. E essa disponibilidade aliada à presença física que ambos também conseguem ter, torna-os em médios muito completos. E eu acho que dois dos principais talentos em potencial desta geração, porque apesar de tudo, o Sub-17 ainda tem uma margem de erro relativamente considerável para o futebol sénior e para o futebol de alto nível. Mas o Rafael Quintas e o Bernardo Lima acho que estarão seguramente nessa lista restrita de jogadores que têm tudo para fazer uma boa carreira. O Rafael Quintas é um médio mais posicional, com muita noção de tempo e espaço para receber a bola, fugindo da marcação, um médio distribuidor, mas também com o tal lado de recuperação de bola, e viu-se isso ao longo do torneio. Aliás, também a nível de jogo aéreo, e isto é talvez o mais destacável na forma como se constrói o talento em Portugal. Jogadores que até podem não ser muito dotados fisicamente, no plano das aparências, mas depois têm grande capacidade física. E aliás, no PSG, e já lá vamos, temos dois jogadores que são exemplo disso mesmo, o Vitinho e o João Neves, que não são propriamente portentos de fisicalidade à primeira vista, mas depois são altamente competitivos em todos os aspectos. E o Rafael Quinta, tal como o Bernardo Lima, destacam-se nesse sentido. Depois, não é muito habitual ver Portugal, principalmente contra a França, que é uma seleção poderosíssima, igualar fisicamente ou até superar em muitos casos. E desde logo os laterais fizeram um grande jogo, quer o José Neto, que é um no primeiro lateral... gol. Exatamente. O José Neto, que é um lateral bastante diferente do que se encontra por vezes, mas consegue não só defender-se muito bem, é sólido em um contra um, mas também progredir até por dentro, tem qualidade técnica no cruzamento. E o Daniel Banjaki, já o destacámos aqui na semana passada, um lateral de grande facilidade de progressão, até nas zonas interiores, mas com uma compreensão do jogo algo superior a jogadores com aquelas características. E isto também o coloca numa lista de elementos a seguir. Mas praticamente todos os jogadores de Portugal tiveram os seus momentos. O Romário Cunha, que é um bom guarda-redes de baliza, tem também um pontapé longo muito interessante. Acho que
sendo trabalhado da melhor forma, pode estar ali um guarda-redes também para as balizas do futebol português. Depois não há, de facto, aquele grande craque ofensivo. Há bons jogadores e diferentes. Essa diversidade acabou por ajudar Portugal. O Eduardo Cunha faz uma grande final. É um extremo mais vertical, que consegue impor-se pela energia, pela forma como chega primeiro. É um bom finalizador também e marca um grande golo nesta final contra a França. Ainda assim, o principal talento ofensivo de Portugal ao longo do torneio foi o Mateus Schmid, médio ofensivo vagabundo, com grande liberdade de movimentos, liberdade criativa também, para se meter em zonas interiores, procurar combinações, joga bem em espaços curtos e tem também alguma qualidade, quer na assistência, quer na finalização. Portanto, deste lote de jogadores, seguramente Portugal vai aproveitar alguns, os clubes, e depois a seleção também. Rui, o que é que mais te impressionou nesta fornada de adolescentes de Portugal? Eu estou muito na linha do Tomás. As minhas primeiras palavras vão, obviamente, para o Bino Maçães. Vimos aqui um trabalho de autor. Eu creio que o Bino, como treinador principal, foi muito injustiçado. Ele teve um ótimo trabalho na formação do Futebol Clube do Porto. Depois, deixa-me dizer, até porque nunca trabalhei na Sport TV, foi provavelmente, se não o melhor, um dos melhores comentadores, ex-jogadores de futebol que eu tive a oportunidade de acompanhar nos jogos da Sport TV. Uma clareza e uma fluidez na leitura do jogo absolutamente invulgar, típica de alguém que fez uma carreira muito positiva, mas também nunca foi muito, até diria que foi subvalorizado face ao talento que possuía, e depois o regresso com aquela passagem muito positiva pelo Vitória B, uma passagem curtíssima pelo Vitória que deu uma ideia totalmente errónea numa equipa, do meu ponto de vista, já algo desfeita, e depois a afirmação clara na União de Leiria pela forma como a equipa jogava e pelos resultados que obteve, e conseguiu chegar, e muito bem, com todo e inteiro mérito a esta seleção portuguesa, ao trabalho de formação, até pegar agora nos sub-17, e do meu ponto de vista, uma das principais virtudes de Bino é que, acompanhando, e eu tive a oportunidade de o fazer, esta seleção desde o primeiro torneio inicial, a primeira fase de qualificação, percebeu-se que houve aqui uma construção de uma equipa com base numa ideia de jogo bem clara, uma ideia que pode não ser, se quisermos, a que produz mais talento em termos de jogo, porque a seleção portuguesa é, sobretudo, uma equipa de coletivo, não é uma equipa de individualidades, e eu sobre isso até posso dizer uma coisa: vai fazer daqui a 2 ou 3 dias, um ano, que eu fiz a final para a RTP do Portugal-Itália. Portugal tinha Rodrigo Mora e Giovanni Kenda na equipa e perdeu diante da Itália por 3-0. E isso não faz dessa geração pior ou melhor que esta. Agora, estes meninos foram capazes de vencer. E deixa-me acrescentar aqui uma coisa antes de falar, obviamente, do lado individual. Aquilo que nós assistimos após as meias finais em que Portugal venceu a Itália no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, e a Federação Portuguesa de Futebol colocou uma imagem a destacar 3 jogadores de origem guineense, e salientar que esses 3 jogadores são portugueses e nasceram em Portugal. Se tivessem nascido na Guiné, para mim seria exatamente a mesma coisa, desde que tenham nacionalidade portuguesa, como é óbvio. Foram barbaramente atingidos nas redes sociais. Vimos várias vezes os posts que aconteceram, todos anónimos para não variar, ou praticamente todos anónimos para não variar, e é verdadeiramente Dezenas e dezenas de assustador. pessoas Sim, publicaram comentários verdadeiramente racistas e assustador xenófobos. estarmos em 2025, mas percebemos também porque é que isso acontece. Basta olhar para as últimas eleições legislativas para percebermos que, de certa forma, perdeu-se a vergonha e esqueceu-se 51 anos, ou esqueceram 51 anos de democracia e a importância que isso tem, mas sobretudo a resposta foi dada dentro do campo. É uma seleção multicultural, como é o futebol português. O futebol português, a base do futebol português é a multiculturalidade. Infelizmente, até na fase em que Portugal foi um regime fascista, com claramente um domínio, uma importância, uma preponderância daquilo que eram, e desculpem utilizar o termo, mas era o termo que era utilizado, as ex-colónias de Portugal, tanto que o melhor jogador português do século XX chama-se Eusébio da Silva Ferreira, nasceu em Moçambique e foi claramente o melhor jogador português de sempre. Aquilo que eu assisti nas redes sociais, com ataques bárbaros a meninos de 16 e 17 anos, de uma forma que eu considero absolutamente nojenta, não tenho outra expressão para designar,
teve uma resposta dentro do campo. Ninguém os afetou. Esta seleção, para além daqueles meninos que não nasceram na Guiné, mas têm pais guineenses, tem jogadores que têm claramente a ascendência de leste europeu. Basta ver que o central é o Shelmik, não me arrisco a dizer o nome do guarda-redes suplente, porque é extremamente complicado, mas é o Alexandre, é quase Chikolaev, mas não é Chikolaev. Eu gostaria de te É conseguir ajudar. Exatamente, mas eu ainda vou lá e dizer-te também uma coisa: o Gil Neves, que marca o 3-0, tem o nome mais português de sempre, mas só mora em Portugal há menos de um ano, porque o Benfica contratou o Dudelange, é luso-luxemburguês, Luxemburgo, e muito sim. bem, nas festejos estava com uma bandeira do Luxemburgo, porque também é o seu país de origem, e é importante também salientar isso, porque Portugal é um país multicultural, e o Tomás e eu, a semana passada, destacamos aqui 3 jogadores principalmente, o trio de meio campo, e o próprio Mateus Mid é filho de um futsalista, que hoje é treinador de futsal do Leixões, que é brasileiro, mas o Mateus nasceu em Portugal, mesmo que não tivesse nascido a partir do momento em que tem cidadania portuguesa, é tão português como nós. E não há Obviamente. que ter a mínima dúvida sobre isso, e sobretudo é abominável aquilo que se viu nas redes sociais, é uma falta de respeito, seja por pessoas que tenham 25, 30, 40, 50 anos, mas sobretudo quando estamos a falar de meninos, eu não vou utilizar a expressão que mais me conspurcou, se quiseres, que foram utilizados para 3 jogadores de origem guineense. Mas a verdade é que estes meninos, na final, mostraram daquilo que são feitos e são tão portugueses como eu, tu ou o Tomás, porque isto é mesmo assim, Portugal é multicultural. Os títulos europeus, mundiais que Portugal conseguiu foi a base multicultural. Portugal é um país multicultural e não há forma de escapar a isto. Agora, saindo deste assunto e voltando à tua pergunta, volto a frisar, um coletivo tremendo. O trio de meio campo é claramente quem mais me enche as medidas. Evito, obviamente, aqui fazer uma comparação entre o Mateus Mid e o Rodrigo Mora, porque acho que é excessiva, mas o Mateus Mid tem um talento que é invulgar. Teve um apagão na final, também porque a seleção francesa se calhar concentrou-se demasiado no Mateus e Sim. menos nos outros jogadores, mas a verdade é que o Rafael Quintas, um 6 que por acaso a mim cria uma estranheza profunda, que o ídolo dele seja o João Palhinha, porque ele é muito mais Vitinha do que João Palhinha a jogar. E ele há uns anos confessou que gostava muito do Weigl, quando jogava no Exatamente, Benfica. aí faz sentido, aí sim. faz todo sentido, até pela visão de jogo, que é absolutamente fora do normal do jogador, o próprio posicionamento. Não acho que seja tão ofensivo como o Weigl no pensamento do jogo, ou seja, há ali um sinal claro de um conhecimento posicional absolutamente fora do comum para um miúdo de 16 anos, e depois o Bernardo Lima, que já tínhamos tocado aqui na semana passada, que não fez uma primeira fase tão espetacular assim, mas que nós salientamos aqui pela qualidade técnica, pela versatilidade que possui, que foi claramente o melhor jogador da final. Está em 2 golos, um deles, e o Tomás tocou nesse ponto, e acho que é um ponto decisivo na final, é que Portugal jogou contra jogadores de uma dimensão física muito notável, mas impôs-se do ponto de vista físico. E essa imposição do ponto de vista físico passou essencialmente por algo que eu defino e tenho definido sempre ao longo do meu tempo como comentador, é a questão da intensidade cerebral. Ou seja, muito para além da questão física, é a questão de chegar mais rápido. E chega-se muitas vezes mais rápido com a inteligência que se tem, com a percepção que se tem do jogo. E, por exemplo, quer o Bernardo, quer o Rafael destacaram-se largamente nesse sentido. Depois, obviamente, salientar a qualidade da organização defensiva, momentos muito bons de pressão alta, momentos muito bons em que a equipa baixava e defendia a 5, reparar que na final, já a vencer por 3-0, percebendo que a França ia alargar a frente de ataque e alargou a frente de ataque, o Bino teve a sagacidade de retirar um elemento de características ofensivas para lançar um terceiro central. Portugal não permitiu nada à França. Houve um remate, uma defesa do Romário. O Romário, tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, decisivo nas meias finais, defendeu 4 grandes penalidades, não foram 3, foram 4. Uma foi no jogo e 3 foram no desempate por penaltis. E depois, sobretudo, aquilo que houve espaço, ou seja, não há um talento superlativo nesta geração como havia na anterior, em que tinhas Rodrigo Mora e Giovanni Quenda, obviamente acima de todas. Aliás, também é talento... importante dizer, Rui, que provavelmente a maior parte destes jogadores não vai ter acesso imediato às primeiras equipas, mas é preciso ter alguma calma nesse sentido. Sim. Eu por acaso ia tocar nesse ponto e sabia, obviamente, que também seguramente que irias tocar. Mas destacar que
são jogadores de perfil claramente diferente. O Mateus Mid tem um talento absolutamente invulgar e espero que não se perca nas comparações que podem surgir e que eu já li, que já surgiram em relação ao Rodrigo Mora. O Mateus é o Mateus, o Rodrigo é o Rodrigo. Depois o Duarte Cunha, também colega de equipa do Mateus Mid no Futebol Clube do Porto, que é um jogador extremamente interessante, um jogador à portuguesa, se quisermos, pela agilidade que apresenta, pela velocidade, pelo não ter medo de ir para cima do adversário, e isso valeu, por exemplo, o lance do 2-0, que é uma construção fantástica, guarda-redes, Portugal a trair a pressão da França e o guarda-redes lançar no Anísio e o Anísio a Que fez a melhor soltar. exibição no torneio. Não Verdade, esteve verdade. sempre bem, longe disso. Não, exatamente. E, aliás, houve alturas em que nós até nos podíamos interrogar porque é que Tomás Soares não era titular da seleção portuguesa. Agora, o Foi o Tomás talismã Soares desta seleção em muitos é o momentos. Tomás talismã Soares desta também é muito seleção. talentoso e não Muito. teve a oportunidade de ser titular. Exatamente, mas, e para quem e volto a frisar, o facto da RTP não ter transmitido este torneio, obviamente por questões que ultrapassam a RTP, mas pela questão de ter sido transmitido pelo canal da Federação, esta geração, e o Tomás tocou nisso muito bem, não é tão conhecida como outras gerações. Mas destacar, tal como o Tomás dizia há pouco, o Anísio não fez um europeu fantástico, mas faz uma final tremenda. Por exemplo, o Steven, que noutros jogos, que é o extremo esquerdo, teve um papel mais nuclear, na final também não apareceu tanto, mas apareceram, por exemplo, apareceu o Duarte. O Duarte faz uma final absolutamente espetacular, o próprio E o par de Anísio médios faz uma também, final sim. absolutamente espetacular, mas destacar isto que o Tomás dizia há pouco. É preciso perceber que estes meninos não vão surgir, muito provavelmente, em nenhuma das equipas que representam na equipa principal na próxima temporada. Podem vir a fazer alguns minutos. Aquilo que me parece mais importante, e é o que acontece na maior parte destes casos, é que estes jogadores são todos sub-17, ou seja, em condições normais estariam a competir na competição do sub-17 em Portugal. Mas não, grande parte deles está no Já estão no sub-19. sub-19. Exatamente, e isso já é um passo muito importante porque quem esteve no sub-19 a temporada passada foi titular, fez muitos minutos de competição, é um patamar acima da idade deles, ou seja, até 2 patamares acima se quisermos, porque eles têm idade para estar a jogar no sub-17 e estão a jogar no sub-19 com miúdos de 18 e 19 anos, e isto também ajuda a que eles se desenvolvam. E houve também 2 casos, ainda que são coisas muito pontuais, de terem jogado pela equipa B dos seus clubes. Mas poucos jogos, Pouquíssimos sim. minutos. Mas isso é Sim. importante, eles terem estas oportunidades de treinarem com as equipas B e jogarem na equipa B. No futuro, e atenção que Portugal vai estar no Mundial Sub-17, que nem sempre tem acontecido, infelizmente, mas há também aqui um ponto que eu queria frisar sobre o Mundial Sub-17, que será no Qatar em novembro, Já lá vamos, é sim. que, sim, mas é mesmo muito rápido, é que será disputado por 48 seleções. Eu acho este número perfeitamente anormal para uma geração sub-17. Não quero com isto estar aqui a criar já que Portugal vai ter mais dificuldades ou menos dificuldades. Estou a marimbar, porque eu quero que Portugal jogue bem e que estes miúdos continuem a desenvolver e que na próxima temporada, indo ao encontro daquilo que me dizias, Diogo, tenham mais oportunidades de jogar até nas equipas B e nas equipas sub-23, mas que nunca deixem de jogar, ou seja, é importante que mantenham a competição, porque a base que estará no Mundial Sub-17 será exatamente esta, mas para remate dizer-te isto, Portugal não perdeu nenhum jogo nesta fase final, estava no grupo da morte com a França e a Alemanha, empatou com a França, venceu a Alemanha, basicamente Portugal nesta competição teve o primeiro jogo até onde o Bino de forma inteligente fez rotação, ganhou 4-0 à Albânia, a equipa da casa sem grande dificuldade. E mas depois tinha um Portugal 11 claramente estabelecido, que apareceu nos jogos completamente. seguintes. Sim. Aliás, se viste, Tomás, e tu de certeza que viste a ronda da elite tal como eu, este 11 vem de trás. Portanto, há um trabalho aqui de treinador que escapa um bocadinho àquilo que tem sido a lógica da seleção. E eu acho muito bem que isso aconteça, porque robusteceu claramente a ideia de jogo, robusteceu o modelo de jogo e deixar claramente esta nota, é que Portugal na ronda da elite soma 3 vitórias, Sérvia 3-1, Países Baixos 3-1, e atenção que são duas seleções muito fortes, e Hungria 2-0. No torneio do Algarve, que é uma competição duríssima e que ainda bem que existe, e volto a frisar, valorizar este tipo de competição. Portugal ganhou a Alemanha 2-0, empatou com a Dinamarca 0-0, que a Dinamarca não esteve nesta fase final, não defrontou Portugal
mas que é uma seleção também com muito potencial, e todas as seleções jovens da Dinamarca nesta altura têm um potencial elevadíssimo, e ganhou à Espanha 1-0, e sobretudo na primeira fase de qualificação, que foi por onde eu comecei, teve 3 vitórias. Obviamente os adversários eram de baixa qualidade, ou mais baixa qualidade, mas é preciso olhar que Portugal ganhou 4-2 à Bósnia, ganhou 5-1 à Finlândia e 10-0 ao Liechtenstein. E sobretudo aquilo que eu devo dizer sobre isto, não havendo um talento geracional, ou seja, um jogador que esteja muito acima dos outros, esta seleção jogou sempre bem e, ao conseguir jogar bem, esteve sempre mais perto de vencer. Tomás, pegando no que estávamos a falar ainda há pouco, o Bino Maçãs, após a final, disse em mais do que uma intervenção, que gostava que os jogadores começassem a subir escalões e quanto mais acima estiverem, melhor. Mas lá está, será que nestas idades vale a pena acelerar assim tanto o processo? Ou seja, fazê-lo chegar rapidamente ao futebol sénior? O que é importante perceber é que não há Rodrigo Mora, neste caso, todos os Nem anos. Kendas. Ou outros talentos, como Giovanni Kenda. Sem Portanto, dúvida. espero que essa proximidade, porque estamos a falar de jogadores que foram ao último europeu do sub-17 neste caso, espero que essa proximidade não atrapalhe a evolução ou a afirmação de alguns destes jogadores, porque de facto há aqui ótimos talentos. Vejo vários jogadores desta seleção com potencial para aparecerem no futuro nas primeiras equipas dos clubes portugueses, ou se não for dos clubes portugueses, quem sabe de outros clubes até do estrangeiro, e por isso não ter necessariamente a preparação exata para fazer parte, sei lá, de um plantel de Porto ou Benfica, que são as duas equipas mais representadas nesta geração, não seria nada chocante. Pode acontecer que façam a pré-época em alguns casos. Não sei se está nos planos ou não, mas isso aí já me parece mais aceitável ver, por exemplo, um jogador como Rafael Quintas ou um jogador como Bernardo Lima. Há um Verdade. jogador que nem fez um grande torneio propriamente, acho que pode até dar mais, que é o Mauro Furtado, que também vejo Concordo. com altíssimo potencial. Central canhoto. canhoto, sim. E outros que também podem ser mencionados. Mas, por vezes, a febre da pré-época traz algumas precipitações e alguns projetos que não estão propriamente bem pensados e bem estabelecidos, e por isso acho que o patamar ideal será, em muitos casos, o das equipas B, noutros casos ainda os júniores, mas pela maturidade de grande parte destes jogadores, acho que na próxima temporada muitos deles já podem estar em patamar de equipa B. Agora, não temos de facto, ou pelo menos eu não vejo aqui nenhum jogador, nem do ataque, nem da defesa, nem do meio campo, que possa no imediato já dar um contributo importante na primeira equipa, e portanto, para terem continuidade e uma evolução natural, as equipas B serão o espaço de origem mais confortável. Estou completamente de acordo com o Tomás, Diogo. Deixa-me só reforçar uma ideia. Eu ouvi o Bino no final do encontro. Eu creio que ele estava a dirigir-se principalmente porque há elementos desta geração que esta temporada jogaram aí na Sub-17, ou seja, fizeram mais jogos nas suas equipas pelos Sub-17 do que pelos Sub-19. Eu creio que, obviamente, que é obrigatório que na próxima temporada, aliás, vai ter que mesmo que ser, joguem no Sub-19 e sejam titulares das equipas Sub-19. E em alguns casos, concordando inteiramente também com o Tomás, acredito que o espaço ideal é a equipa B. No entanto, é importante perceber quem é que treina essas equipas B. Aquilo que eu vi no Benfica, da temporada passada, na equipa B, foi uma equipa que não estava particularmente vincada para formar para a equipa principal, estava particularmente desenhada para formar para vencer, ou seja, para que o trabalho do treinador saísse valorizado, e eu com isso não concordo, acho que não é isso que para isso que servem as equipas B, e no caso do Futebol Clube do Porto, eu sinceramente às vezes não percebi o que é que o Futebol Clube do Porto pretendia. Acho que deve ser repensado o escalão B destas duas formações, não esquecer que o Sporting para o ano também estará neste formato de segunda liga com Na a segunda equipa liga. B, o que é importantíssimo, e acho que é de louvar, e o próprio trabalho do Sporting, mesmo com vários treinadores ao longo da temporada, conseguiu subir uma divisão dificílima como é a Liga 3, porque competem com verdadeiros tubarões do futebol, onde há investimento, e é importante não esquecer isso, mas eu creio que o Bino falava muito dessa questão, ou seja, quem era sub-17 tem que estar obrigatoriamente no sub-19 e jogar no sub-19, quem está no sub-19 deve manter essa titularidade no sub-19, mas perceber que há equipas sub-23, com exceção do Futebol Clube do Porto, mas, por exemplo, havia jogadores do Sporting de Braga e do Vitória Sport Clube que tiveram também papéis importantes, mesmo não sendo titulares, que já merecem o espaço de equipa B.
Para além disso, e tal como o Tomás referia, alguns jogadores desta equipa estão preparados para o universo de equipa B ou equipa sub-23. Agora, é preciso saber o que fazer com eles. Ou seja, não é para estarem lançados na equipa B, por exemplo, de um Benfica ou de um Futebol Clube do Porto, e não jogarem. E sobretudo em terem Até treinadores porque que não apostam. recentemente, sobretudo no caso do Benfica, que tem tido boas fornadas e há uma dificuldade de acesso à primeira equipa que não me parece muito Exatamente, natural. Estou a pensar em Sim. exatamente. jogadores como, sei lá, Rafael Luiz ou João Veloso, que, e Isso mesmo. não estou a dizer que seriam titulares, nem pouco mais ou menos, Não, mas mas em determinados justificavam. momentos podiam ter justificado o acesso à primeira equipa. Exatamente. Aliás, eu vou mais longe, Tomás, e perdoa-me, eu acho que, principalmente o João Veloso, que nós tivemos a oportunidade de o ver neste escalão sub-17 a ser muito provavelmente o melhor jogador da Europa no torneio em que ele participou, tem tido, eu não sei se são questões de processo de renovação mais dificultados, a tal presença dos empresários e dos pais a determinada altura, não faço ideia se esse é o caso do João Veloso ou não. Agora, o João Veloso chegou à equipa principal do Benfica, fez pouquíssimos minutos e houve alturas em que o João Veloso não era titular da equipa B nem da equipa sub-23 do Benfica. Isto não me faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. E volto a frisar, o Rafael Luís ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica, eu não consigo encontrar motivo para que não tenha sido estreado pela equipa principal do Benfica. Tenho o máximo respeito pelo Nuno Félix e pelo Diogo Prioste, que tiveram a sua oportunidade, mas o Rafael Luís, do meu ponto de vista, e o João Veloso, do meu ponto de vista, são jogadores de nível superior e que têm capacidade para vingar claramente na equipa A do Benfica. Se não vingarem, é porque não têm claramente oportunidades para tal. Para encerrarmos este assunto do Sub-17, agora sim vamos falar do Mundial do Escalão, que se vai chegar em novembro, e onde toda esta geração de jogadores vai poder estar. Mas Portugal tem pouca tradição na prova. Em 19 edições só esteve em 4 e o melhor que conseguiu foi um terceiro lugar em 1989, com a geração de Luís Figo, Emílio Peixe e do próprio Bino. Exatamente. Há motivos ou razões específicas que explicam esta pouca tradição de Portugal no campeonato do mundo de sub-17? Rui? Eu posso ajudar num sentido, pronto, porque acompanhei basicamente desde a década de 80. O que é que se passa? Este Mundial Sim. disputava-se de 4 em 4 anos e Portugal teve a infelicidade, muitas vezes, que no ano em que a qualificação era feita via europeu, Portugal teve muitas vezes a infelicidade de não conseguir o apuramento via europeu, quando em Uhum. outros anos ou ganhou, como aconteceu em 2003 e 2016, outras vezes ficou em segundo, ou terceiro ou quarto lugar, mas não havia Mundial naquele ano. Agora, as coisas estão completamente invertidas, ou seja, não é preciso já chegar ao europeu para conseguir a qualificação é feita através já da ronda de elite. Portugal vai participar muito mais vezes nos Mundiais. Eu creio que o projeto é que haja um Mundial praticamente todos os anos. Sim. Ainda não é algo que esteja totalmente confirmado, mas a ideia é que nos próximos 5 anos haja 5 Mundiais sub-17, pelo menos está em cima da mesa, até com a possibilidade dessas 5 edições serem disputadas no Qatar, com a qual não concordo minimamente. Acho que devia haver, obviamente, capacidade, e há capacidade, para o Mundial ser distribuído por vários continentes, não ser obrigatoriamente no Claro que Qatar. sim. Veremos o que é que vai acontecer. Este já sabemos que será no Qatar, mas volto a frisar aqui um ponto que me parece essencial. Portugal falhou várias vezes porque foram anos errados, não há outra forma de designar isto. Quando chegou, também teve problemas, porque o calendário nem sempre é fácil neste tipo de situação. Eu lembro-me de uma vez que participamos no Mundial Sub-17 e o Mundial Sub-17 foi disputado ainda no verão. Já não me consigo recordar o país, mas é no início dos 2000 e Portugal teve muita dificuldade de ambientação. Era também uma altura em que os miúdos estavam sobrecarregados de uma temporada muito dura, era válido também para outras seleções, não só a nossa, mas principalmente para as seleções europeias, e as coisas não correram particularmente bem. Lembro-me também na década de 90 de uma participação que também foi, mais uma vez, no verão, em fase de férias, que as coisas também não correram bem, mas a verdade é que eu acho que não há aqui exatamente uma tradição de as coisas correrem mal. E a melhor forma é estarmos presentes em novembro, que agora é esse o período competitivo para o Mundial Sub-17, mas não estarmos a pensar exclusivamente no resultado, não pensarmos que por sermos campeões europeus temos que ser campeões do mundo, não. Aquilo que é mais importante no imediato é que estes miúdos sejam integrados nas equipas corretas na próxima temporada,
possam jogar de forma constante. Esperemos que não haja ninguém com nenhuma lesão, porque a base está aqui construída, e esta base está construída desde a fase de qualificação, ou seja, desde de setembro, que foi o pré-fase de qualificação, em que tivemos as nossas únicas derrotas, curiosamente. Os 2 primeiros jogos, apesar de também o grau de dificuldade era elevadíssimo, Portugal perdeu os 2 primeiros jogos, eram particulares apenas, mas a verdade é que a partir daí percebeu-se que o Bino estava a querer construir uma equipa com uma ideia de jogo e com um modelo de jogo. Acho que é assim que se deve trabalhar. E a esta verdade geração é que deve o crescer conseguiu. junta também, possivelmente mantendo o treinador e quem sabe para repetir o que fez a geração de 99, que a nível de formação foi Certíssimo. uma das melhores que Portugal teve nos últimos anos. Para que se perceba, para que alguém tenha ficado com dúvidas, estás a sugerir que o Bino seja, no futuro, selecionador de sub-18 e de sub-19. Era o que Concordo faria inteiramente. sentido, não sei se está no plano ou não, Sim. mas acho que é o que faz todo o sentido. É o que faz todo sentido. Fechado este tema sobre a façanha dos nossos adolescentes portugueses, seguimos para a decisão da Liga dos Campeões mais desequilibrada da história, tanto nos números como provavelmente no jogo jogado. Nunca uma equipa ganhara a final por 5 golos de diferença, e foi assim que o Paris Saint-Germain atropelou o Inter de Milão. Com Nuno Mendes, João Neves e o magistral Vitinha a titulares, além de Gonçalo Ramos, que entrou nos minutos finais, os franceses conquistaram o troféu tão desejado pela Qatar Sports Investments, o fundo que comprou o clube em 2011. Tomás, tu que estiveste lá em Munique e no bonito estádio que é a Allianz Arena, isto foi uma enorme demonstração de força, claro, mas sobretudo de qualidade da parte do PSG. Estive e foi uma experiência inesquecível, obviamente. Estar neste tipo de eventos é qualquer coisa, ainda por cima é ativar o modo criança feliz de ver os jogadores a cada esquina, ídolos de infância. Obrigado pelo teu Portanto, tirar acompanhamento fotos e através das selfies. tuas redes sociais. Foi tinha de ser espetacular. para sentirem um bocadinho daquilo que Verdade, eu senti. verdade. Tive Muito esse obrigado pela privilégio partilha. pela Heineken e, portanto, foi uma experiência de sonho. De facto, quanto ao jogo, não foi aquela final emotiva, propriamente, mas acho que tem o valor de termos assistido a uma exibição simplesmente histórica do PSG. Uma exibição que talvez só tenha comparativo, e atenção porque estou a falar das finais que eu assisti em vida, porque há outras, mas só tem comparação, provavelmente, com aquela segunda exibição do Barcelona contra o Manchester United em Wembley, que também foi uma aula de futebol. Acho que são as duas finais que marcam nesse sentido. O jogo rapidamente se percebeu que seria de sentido único. O Inter esteve muito fragilizado, acabou por ser uma verdadeira desilusão, nunca conseguiu meter-se no jogo de forma alguma. O PSG pouco sofreu, há ali uma defesa de Donnarumma, um par de cantos, mas não mais do que isso. O Inter realmente acabou por ser uma desilusão, mas não tira o mérito ao PSG, e mesmo a nível de confronto tático, o Luís Henrique tirou vários coelhos da cartola e falou sobre isso no final, nomeadamente em relação ao Dembélé, ao trabalho defensivo do avançado na pressão, porque se repararmos, normalmente a trajetória de pressão de Dembélé levou sempre o Sommer para o pé esquerdo, e isso condicionou muito a saída de bola do Inter de Milão, que muitas vezes procurou o Thuram, mas foi anulado pelos dois centrais, em particular pelo Pacho, e a partir daí o jogo do Inter ficou sem qualquer efeito. Depois, o PSG não é um conto de fadas, obviamente, não há como dizer que é um conto de fadas, é uma equipa que gasta dinheiro, é uma equipa que, desde o projeto Qatari, domina a seu bel prazer o futebol francês e algum dia iria vencer a Liga dos Campeões. Agora, não deixa de ter o lado simbólico das personagens desta equipa que temos de simpatizar. Em caso de gosto pelo futebol, Luís Henrique, os portugueses, sem dúvida, até pelas histórias pessoais de alguns deles e, claro, pelo futebol que jogam. É um futebol de muito controlo a partir dos médios. O Vitinha tem um dinamismo impressionante, fez uma atuação verdadeiramente incrível e, se não foi o jogador da Champions, andará lá muito perto. É óbvio que o Dembélé, por exemplo, tem mais notoriedade, mas o Vitinha faz uma Champions absolutamente estrondosa. Tem este meio campo muito complementar, com o João Neves e com o Fábio Ruiz. Curiosamente, há alguém que não pensa exatamente como nós ou como o Luís Henrique. Isso haverá e vamos ver nos próximos dias como é que será gerido. E depois no ataque, o jogo posicional do Luís Henrique tem uma mobilidade e uma intencionalidade que é simplesmente impossível de travar. O Doué, o Dembélé e o Kvaratskhelia não param quietos um segundo, trocam muitas vezes de posição, têm uma coordenação de timings que torna praticamente a missão impossível ao adversário, e depois tem uma qualidade individual nos duelos, não só defensivos, mas sobretudo ofensivos, na forma como saem da pressão, como conseguem enganar o adversário. O PSG é uma equipa que ganha todos os duelos, ou praticamente todos os duelos, e o Kvaratskhelia nem fez uma grande final, mas apareceu o Désiré Doué,
que eu acho que é um dos principais talentos do futebol mundial e ganhou lugar ao Barcolá com toda a justiça. Depois, esta invenção do Luís Henrique, que já tinha vindo ano passado, embora sem a mesma continuidade, do Dembélé como avançado móvel, que baixa para criar superioridades, foi uma ideia genial e acaba por explicar este ataque invisível do PSG, acho que podemos chamar-lhe assim, que acabou por destruir o Inter de Milão, e o 5-0 até podia ter descambado caso o PSG quisesse procurar algo mais. Rui, apesar de nesta época o PSG ter abdicado de perseguir só aquelas estrelas cintilantes e se ter dedicado de vez a apostar em jogadores mais jovens e em craques que realmente trabalham e À defendem imagem do seu treinador. e correm claramente. pelos outros, exatamente, à imagem do Luís Henrique, também não nos podemos esquecer que, apesar dessa mudança de cara, o PSG continua pronto, a gastar milhões e milhões e milhões em Sem jogadores. dúvida. Portanto, como dizia o Tomás, isto dá pistas românticas, mas o projeto não Não passa é a ser de um propriamente dia para o romântico. outro uma ode ao romantismo, não é? Sim, mas tem um treinador que é verdadeiramente uma ode ao romantismo. Quero frisar aqui uma coisa, porque deve-se fazer justiça. Já falei isso aqui uma vez, mas vou falar a segunda, porque às vezes as pessoas esquecem-se. Houve uma pessoa que em setembro, início de setembro, apontou o Paris Saint-Germain como candidato principal, candidato a vencedor da prova. É uma pessoa que está Que aqui por no, acaso no- está no aqui. podcast, não é? E o que eu, Nem o que sei eu onde nem sofri com tu. esse palpite. E ver os comentários que lhe foram feitos prova que às vezes as pessoas fazem melhor. E normalmente quem lhe faz algo, a crítica parece sem rosto e As com pessoas levam isto demasiado a nicknames. sério. Exatamente, exatamente. E a verdade é que deve ser respeitada qualquer opinião. Eu concordava inteiramente com o Tomás, aliás, tive a oportunidade de lhe dizer isso, porque creio que, e é bom não esquecer, porque o Paris Saint-Germain não fez uma fase de campeonato boa. O Paris Saint-Germain precisou do último Mas jogo repara, para Rui, chegar ao claro que play-off. ver os jogos muda a perspectiva, mas para quem viu os Óbvio, jogos, o PSG massacrou praticamente todos os todos os adversários. jogos, Falhava todos, é ocasiões verdade, escandalosas e por isso tinha maus sem dúvida, resultados. Mas o futebol da claro, equipa não era muito diferente do que tem agora. Claro que nada, foi aprimorando, claro que Uhum. criou como é relações, óbvio, o que claro que faz parte, individualmente a equipa foi dando passos em frente. Mas o claro PSG que já sim. jogava assim no início da temporada. Verdade. Agora, quem não aprimora, aí já, já é outra coisa, não é o caso. O Tomás, o Tomás já fez a leitura da final, eu só iria reforçar ideias. Tocou aqui num aspecto interessante. Eu creio que nós os três já tivemos a oportunidade de ver o documentário do Luís Henrique. A maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, se não viram todo o documentário, espero que tenham a oportunidade de ver, mas já viram as Vale muito a imagens pena. principais desse documentário. E aquilo que o Luís Henrique fez com o Dembélé foi aquilo que tentou propor ao Com o Mbappé que Mbappé, fizesse para se tornar melhor jogador. Agora, o nem com o Mbappé não discurso tem interesse, de não tem Michael Jordan interesse foi porque lá. tem um ego demasiado esdrúxulo para conseguir perceber determinado tipo de Aliás, a coisas. Atenção, bicada eu estou a depois do falar de jogo ego, não também estou é a um falar. pouco por aí, parece-me. Exatamente, exatamente. E reparar que o Dembélé faz exatamente aquilo que o Luís Henrique estava a pedir ao Mbappé para fazer. E a verdade é que o Dembélé tornou-se, e perdoem-me esta expressão, na principal referência de pressão da equipa do Paris Saint-Germain. É ele que conduz a pressão. Para além de ser um futebolista tremendo, que atingiu, do meu ponto de vista, o melhor momento da carreira agora, com o Luís Henrique, porque está um jogador muito mais completo, foi um jogador que percebeu o que é que o treinador pretendia, que procurou executar aquilo que o treinador pretendia, ao contrário de experiências anteriores em que o Dembélé não fazia minimamente aquilo que os treinadores pretendiam dele, e esta capacidade que o Luís Henrique tem de agregar dentro de jogadores com determinado tipo de personalidade, porque isso também é muito importante de salientar, porque nem tudo foi um mar de rosas na carreira do Luís Henrique, e não estou a falar a nível pessoal, porque a nível pessoal provavelmente iremos falar sobre isso, porque também é um dos momentos mais, diria, arrepiantes de toda a final, mas aquilo que ele conseguiu a proeza de tornar esta final, que poderíamos pensar que seria uma final equilibrada entre uma equipa muito completa, como é o caso do Paris Saint-Germain em todos os momentos do jogo, contra uma equipa que tem um processo defensivo, para mim era e é o melhor da Europa, enquanto o Simone Inzaghi esteve, atropelou completamente e conseguiu fazer algo que gostei muito de ver ser feito, que é a capacidade que o Inter teve para criar, frente à última linha da equipa do PSG,
constantemente situações de 6 contra 5, com o Hakimi também a ter um papel muito crucial. É muito Meter-se difícil por perceber dentro. o que é que o Hakimi vai fazer, e o Tomás tocava nesse ponto em relação aos 3 avançados, porque é verdade, tu nunca sabes se o Dembélé vem dar apoio entre linhas, se vai abrir sobre o corredor lateral e aí o Hakimi já está dentro, ou noutras situações em que o Dembélé permanece dentro e o Hakimi tanto pode estar por dentro ou por fora, e Grande essa final de capacidade, Hakimi também. sem Não tão dúvida, destacado por motivos verdade, óbvios, verdade, mas grande mas final. Aliás, a dupla para, de laterais do PSG, com funções diferentes, é do claramente. melhor que há e também referência para a forma como os laterais são utilizados no futebol atual. Sem dúvida nenhuma. E creio que a forma como o Luís Henrique tirou melhor do Nuno Mendes e tirou melhor do Hakimi sem os castrar, porque isso é muito importante, ou seja, ele dá liberdade. O Nuno Mendes pontualmente também tem liberdade para atacar porque é fortíssimo também em momento ofensivo, mas o Hakimi é um jogador de charneira, se quisermos, dentro do modelo de jogo da equipa do PSG. Foi francamente brutal. Para além disso, ganhou em toda a linha, vulgarizou um processo defensivo que é tremendo da equipa do Simone Inzaghi, embora se perceba que o Inter está em final de ciclo, mas é um ciclo muitíssimo positivo, independentemente de ter perdido de forma cabal as 2 finais de Liga dos Campeões em que esteve presente, mas sobretudo esta foi muito mais dolorosa para a equipa do Inter, porque muito sinceramente, a mim pareceu-me que é um desgaste muito grande da equipa, pelo facto, desgaste mental da equipa, pelo facto de ter falhado a conquista do Da campeonato final de italiano, época. de ter perdido as meias finais da taça para o AC Milan, de ter perdido a supertaça italiana na final para o AC Milan, e referir que o treinador do AC Milan nas 2 circunstâncias era o Sérgio Conceição, mas a verdade aqui é que a equipa do Inter surgiu completamente descaracterizada na final, mas não foi por incompetência do Inter, foi por excesso de competência, e ainda bem que existe também excesso de competência, da equipa do Paris E a Saint-Germain. diferença nos plantéis é muito grande. Repare-se nos É, jogadores é, que Inzaghi lançou do banco. sem dúvida. Uhum. Jogadores com alguma qualidade, mas não para um patamar de final de Champions, Não, necessariamente. não, 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 não. E o Luís Henrique, de forma, do meu ponto de vista, extremamente sagaz, tu disseste e muito bem, o PSG podia ter ganho 7 ou 8-0 esta final. Muito sinceramente, criou o suficiente para isso. Mas na etapa final do jogo, aproveitou para lançar jogadores que estão na fase de integração na equipa principal. E um deles acabou por assinar até o 5-0. E acho que isso foi importante também. Não foi um sinal de vamos humilhar o Inter, até com estes jogadores arrumamos o Inter. Não, bem pelo contrário. Foi já integrar jogadores da formação PSG na equipa principal, somarem mais minutos, terem a oportunidade de disputar uma final da Liga dos Campeões e, obviamente, a equipa do PSG mereceu claramente a vitória. O jogo, para mim, aos 20 minutos estava completamente definido, não se via qualquer capacidade do Inter, nem para contrariar do ponto de vista defensivo, mas sobretudo para ter bola ou conseguir chegar de forma mais direta aos seus avançados. Pacho irrepreensível na forma como se antecipou permanentemente ao Lautaro, também Marquinhos muito bem, com uma segurança que já é por demais conhecida, mas sobretudo isto, salientar que há aqui um trabalho mais um de autor, também o papel importante que o Luís Campos tem neste projeto do Paris Saint-Germain, e recordar, tal como Tomás dizia há pouco e muito bem, que este domínio total do Paris Saint-Germain foi quebrado 2 vezes, uma pelo Mónaco com Luís Campos, outra pelo Lille com Luís Campos, e isto é Tem o muito toque de importante Midas, de uma em ser dito, 2017 e exatamente, outra em exatamente, 2021. é verdade. É certo que como treinador em Portugal muitas vezes serviu de piada, até do meu ponto de vista em algumas circunstâncias de forma excessiva, porque não foi o único treinador que desceu 2 equipas no mesmo ano à segunda divisão, mas a verdade é que se desvalorizou a pessoa e a verdade é que noutras funções mostrou uma competência extraordinária para estar neste nível topo a nível mundial, e não é por acaso que há outros clubes que o pretendem, porque o futebol também não é só feito de treinadores e dos futebolistas, é principalmente feito deles, mas há saber contratar. E esta equipa do Paris Saint-Germain percebeu qual era o caminho a seguir e percebeu da melhor forma possível, porque é importante não esquecer que esta equipa do PSG, em simultâneo, teve Neymar, Messi, eu devia ter feito a ordem ao inversa, Messi, Neymar e Mbappé a jogar em conjunto e não ganhou absolutamente nada. Deixem-me só dizer uma coisa em relação aos jogadores portugueses, neste caso focando-me no Nuno Mendes, no Vitinha e no João Neves. O Gonçalo Ramos tem todo o mérito, mas ainda assim com um papel secundário neste PSG. Mas eu olho para os 3 jogadores do PSG, que são titulares, e vejo exatamente aquilo que deve ser a seleção nacional, os exemplos da Muito seleção bem. nacional e o exemplo do jogador português. Porque não só conseguem ter uma qualidade ao nível dos melhores, mas têm um comportamento fantástico com os valores
ideais para um futebolista de alto nível, que é exemplo para milhões de pessoas. E uma coisa que, vendo ao vivo, ainda se nota mais, que é a ambição, a personalidade e uma certa arrogância positiva dentro de campo. Não estou a falar em bonecadas fora do campo, mas dentro Sem de dúvida. campo, uma arrogância positiva que deve, e não vou dizer tem, mas deve, pelo menos, fazer sonhar Portugal com o título mundial. Portanto, era bom Sem que se dúvida. colocasse estes jogadores no patamar devido e que se Aquela deixasse, por crença uma de que são vez, muito bons. de pensar pequenino, mas fica o apelo. Não sei exatamente se vai acontecer alguma coisa Eu nesse só sentido. posso reforçar o teu apelo, e volto a frisar, já dissemos, quer eu, quer tu aqui, e o Diogo também, e a Lídia também, nós temos que jogar muito melhor. Nós, Portugal, na seleção nacional, temos que jogar muito melhor. Temos jogadores que são capazes de protagonizar um futebol muito melhor do que aquilo que temos vindo a praticar, seja já num passado que já começa a ser mais longínquo, seja nesta era Martinez, porque nós vivemos, e isto é claro, a questão dos resultados mascara claramente aquilo que é pouca qualidade de jogo. A verdade é que depois chegamos a uma competição decisiva sem ter experiência competitiva ao mais alto nível de seleções, com seleções de ponta. E a verdade é que depois as coisas correm mal e depois há quase um lavar de mãos e não se perceber, por exemplo, isto que era mais do que óbvio, que era o Vitinha e o João Neves terem que jogar juntos. Veremos se vão jogar ou não. O Nuno Mendes, obrigatoriamente, é um jogador que terá que jogar sempre, seja no papel de falso central pela esquerda, seja como ala esquerdo. Agora, tenho muita curiosidade, mas não vou avançar para o tema seguinte, mas já lá iremos. Sim, já lá iremos, porque antes eu acho que é mais do que merecido nós fazermos aqui uma menção mais prolongada ao Luís Henrique, porque muito além de Sem se dúvida. ter juntado a Pep Guardiola como o segundo treinador a conseguir um triplete em dois clubes diferentes, ou seja, na mesma época ganhar o campeonato, a taça e a Champions, para mim o momento mais bonito, mas de longe, desta Champions foi no final do jogo, quando a bancada onde se concentravam os adeptos do PSG estendeu uma enorme tarja onde estava desenhado o Luís Henrique com a filha, a plantarem uma bandeira no relvado, a recordarem os tempos em que ambos o fizeram no Barcelona, porque entretanto há uns anos a sua filha faleceu devido a uma doença rara, e foi um momento muito bonito dos adeptos unirem-se com a equipa e com o treinador e fazerem essa bonita homenagem a um treinador que a Tomás já merecia há muito esta consagração e este reconhecimento na maior das provas de clubes na Europa. Claramente é um fantástico treinador, algo injustiçado por vezes, eu diria, mas também com a capacidade de interpretar os jogadores que vai tendo dentro da lógica posicional e de, digamos, algum controle coletivo que gosta de ter e assume-o publicamente, não estou a dar novidade alguma. Mas dentro dessa ideia consegue ainda assim ter uma flexibilidade e um grau de autonomia que lhe permite tirar o melhor daqueles jogadores e basta perceber a mobilidade do trio da frente. É a tal ideia que eu comparo um bocadinho à Espanha que venceu o Europeu, ou seja, um meio campo de controlo capaz de se associar, de dominar o ritmo do jogo, mas depois um ataque de muita vertigem, conseguindo aproveitar os espaços. A diferença é que aqui o avançado é Dembélé, não é Morata, e aí as características mudam radicalmente, mas no Uma tipo dos diferença grande. extremos. Exatamente, na capacidade de improviso e de imprevisibilidade do trio da frente, há algumas nuances semelhantes, e até alguns jogadores, desde logo o Fabiano Ruiz, em comum. Depois, a outra prova, a outra prova que esta Champions e este PSG acaba por deixar, e parece-me que havia poucas dúvidas, mas quando há um resultado que valida uma determinada ideia, então ainda menos dúvidas sobram. É a ideia de que a Champions já não permite que haja uma feira de vaidades e jogadores que até podem ser muito bons, mas que terão sempre vida difícil para ganhar um torneio como a Champions, no nível de exigência em que atualmente se encontra. E este PSG é um exemplo disso. Com, por exemplo, um jogador como Mbappé, que é fantástico, ninguém pode dizer o contrário, mas ainda procura a primeira Champions, porque vai para o Real Madrid e quem vence a Champions é o PSG, ou com Messi e Neymar, que tanto tentaram e não conseguiram. Por exemplo, 11 E contra procura o 11, protagonismo, não é? Sobretudo. o protagonismo individual já muito Sim. dificilmente vai superar o jogo coletivo, É a verdade. interpretação e a disponibilidade nas diversas fases do jogo.
Claro que o talento ganha jogos, o Lamine Yamal, por exemplo, ou sei lá, um jogador como o Désiré Doué ou o Kvaratskhelia vai sempre aparecer pela qualidade intrínseca, mas para ganhar um torneio tão exigente é preciso ter este lado completo e coletivo do jogo, e o PSG é uma equipa também de um trabalho operário, digamos assim. Não é que não tenha grandes jogadores, obviamente, quase todos são grandes jogadores, mas junta essa missão coletiva acima do talento individual, e acho que essa é uma nota que fica, uma tendência que fica, diria, dos últimos 2, 3, 4 anos do futebol internacional. E falta-nos agora, para fecharmos o nosso episódio, falarmos do próximo jogo que vai acontecer na mesma Allianz Arena em Munique, onde se disputou a final da Champions. A quarta-feira, Portugal vai defrontar lá a Alemanha nas meias finais da Liga das Nações e assim revisitar um estádio onde em 2021 sofreu 4 golos dos germânicos na fase de grupos do Europeu. Rui, como dizias e bem, há pouco nós já discutimos aqui muitas vezes que Portugal finalmente vai defrontar uma seleção de topo como fez no último Europeu contra a França. Mas será que é desta que baseamos a equipa num meio campo com Vitinha e João Neves? Que é mais Claro que a tentação e a habilidade de Roberto Martinez leva a que tudo faça crer que vai repetir, obviamente, a experiência de pouco mais de 45 minutos, juntar Vitinha com João Neves. Creio que é isso que fará, porque gosta de agradar. E percebe-se também, obviamente, já nenhum de nós anda aqui a comer gelados com a testa, não é? Como se costuma dizer, e perdoem-me a expressão, que isto cheira claramente a final de ciclo e que algo está a ser preparado nesse sentido. Agora, deixa-me só fazer aqui só um pequeno à parte. Destacar uma coisa na final. Os adeptos do Paris Saint-Germain nem sempre são um bom exemplo, mas aquilo que fizeram, quer antes do jogo, quer no decurso do jogo, em favor da Palestina, e depois também aquilo que fizeram em termos de homenagem à Xana, a filha falecida do Luís Henrique, foi absolutamente magnífico. E o Tomás há pouco dizia uma coisa, que era o Luís Henrique, a ganhar e a perder, sempre foi o mesmo treinador. Teve fases boas, teve fases más, como todos os treinadores têm, mesmo os treinadores de elite, as grandes referências da nossa geração, Guardiola, Mourinho, Klopp, todos os treinadores passam por momentos delicados em termos de resultados. Agora, é certo que hoje é muito fácil falar, mas em 2022, ou no final de 2022, houve a hipótese de escolher entre Martinez e Luís Henrique, e toda a gente percebeu qual foi a escolha. E se calhar isso também devia fazer pensar, agora é certo que é outra direção, é certo, parece-me óbvio que este ciclo vai terminar. Não espero nada de grande de Portugal nesta Liga das Nações, espero obviamente estar enganado. Quero reforçar aqui uma ideia, e é uma ideia que sempre defendi: o melhor jogo da era Roberto Martinez é diante da França, mesmo com Portugal a não disputar jogos, e isso acho que é um erro crasso, contra adversários da primeira linha do futebol europeu e do futebol mundial, mas o melhor jogo foi diante da França, e é essa a minha maior expectativa, é que o jogo contra a Alemanha seja o melhor jogo da era Martínez para poder equilibrar uma partida que eu acho que tem um favoritismo enorme da seleção da Alemanha, porque esta Liga das Nações cheira-me a final de ciclo. Volto a frisar, nada contra jogadores que estão presentes na convocatória, mesmo não percebendo uma ou outra opção, mas não vou estar aqui a repetir-me, mas sobretudo pensar numa coisa: se foram convocados 27 jogadores, e na altura em que foram convocados 27 jogadores, não se sabia se a fase final teria 23 ou 26 jogadores. Vai ter 26, vai ter que ser alguém excluído. Isto já só por si. Nuno Tavares, creio. Exatamente. À Sim. partida será o Nuno Tavares, até porque, convenhamos, é a solução mais fácil de retirar do lote de convocados. Mas se a solução fosse e passasse pelos 23 jogadores na fase final, que era o que estava regulamentado na altura, mas obviamente toda a gente percebia, até porque as últimas competições têm sido feitas assim, com 26 jogadores, até pelo desgaste que há em termos de temporada, acho que é, de certa forma, e volto a frisar, pouco lógico estar a convocar excesso de jogadores para além do caso dos 26. Do meu ponto de vista, não faz sentido.
Depois, obviamente, que retira da convocatória o jogador que é mais fácil retirar, porque não vai criar polémica, está na seleção porque sabe que é provavelmente a terceira opção para lateral esquerdo da seleção, ou quarta, até porque pode ser, porque os laterais são adaptáveis à esquerda. Portanto, nem há surpresa em relação ao jogador que vai ficar de fora. Agora, aquilo que me parece também importante é perceber o que é que há em termos de pensamento em relação, por exemplo, a uma convocatória como a de Rodrigo Mora ou do Pote. O Pote, do meu ponto de vista, em outras alturas justificou mais a convocatória do que agora, até porque vem de uma longa paragem e não encontrou ainda a sua melhor forma, mas percebo porque é que foi convocado, também não anda a dormir, como é óbvio, e, claro está, a questão Rodrigo Mora versus Giovanni Kenda, ou seja, o Giovanni Kenda foi convocado em março, houve mais do que tempo para ele ser lançado e até a própria fluidez dos jogos acabava por permitir a estreia de Giovanni Kenda sem qualquer surpresa. E a verdade é que o Rodrigo Mora vai fazer a esta Liga das Nações. É uma interrogação que coloco. Eu não acredito que o Rodrigo Mora faça mais do que 5, 10 minutos, provavelmente por obrigação Se os relacionada fizer. com o facto das críticas que recebeu em relação a Giovanni Kenda, se Portugal conseguir chegar à final. Admito que se Portugal for lutar pelos terceiro e quarto lugar, que era um jogo que, do meu ponto de vista, devia ser aproveitado para a melhor equipa também jogar, para colocar a frente, mais uma vez, e cá está, que tem sido uma raridade com Roberto Martínez, frente a uma seleção do primeiro mundo, da elite do futebol europeu e mundial, mas a verdade é que veremos como é que será gerido depois esse segundo jogo. Obviamente espero que Portugal ganhe a Liga das Nações, mas do meu ponto de vista, as hipóteses de Portugal vencer a Liga das Nações são muito, muito escassas, até porque, e volto a frisar, cheira a final de ciclo por todos os lados e acredito que o selecionador nacional, irá mudar no final da Liga das Nações. Tomás, o que é que podemos esperar desta Alemanha de Julian Nagelsmann? A Alemanha tem, quanto a mim, o melhor selecionador de todos. Ainda não vimos, por exemplo, o Concordo. Brasil de Ancelotti, mas do que já podemos ver, ter Nagelsmann, que é um treinador com uma capacidade tática ao nível de poucos, e nas seleções então ainda se nota mais. Há agora treinadores que estão a abraçar projetos nas seleções, Tomás Tuchel na Inglaterra, também ainda vimos muito pouco, o próprio Ancelotti, enfim, o Luís de la Fuente é mais um treinador de continuidade, não é propriamente um treinador que tenha sido lançado enquanto selecionador, mas a Alemanha joga muito bom futebol, e isto nem sempre é normal em contexto de seleções, mas também é importante perceber que esta Alemanha está muito longe do melhor nível, isto é, Isso mesmo. Rudiger está lesionado, Schlotterbeck está lesionado, Musiala. Musiala está fora e obviamente é uma das principais figuras, se não a principal, desta equipa da Alemanha. O Florian Wirtz está disponível, mas está envolvido num processo de transferência e também não sabemos ao certo como é que vai aparecer, desde logo. Por isso, acho que a Alemanha é favorita, sim, até porque joga em casa, mas ainda assim tem fragilidades que poderiam permitir a Portugal, na melhor versão, ser competitivo e, quem sabe, vencer esta meia-final, porque o nível defensivo da Alemanha não é nada ao alcance de outras Alemanhas que fomos vendo ao longo dos anos. Faltam claramente referências a esta equipa. Depois, há jogadores que até em contexto internacional são um pouco desconhecidos, mas que merecem a aposta de Nagelsmann, de diversos clubes. Agora, por exemplo, foram incluídos o Bischoff, do Hoffenheim, que vai para o Bayern de Munique, e o Voltemada, que é um panzer, um avançado muito forte na área que se afirmou no Stuttgart e que também ganhou o bilhete para a seleção nacional. Para Portugal poder competir, é fundamental tirar Kimmich do jogo ao máximo, e aí, Nem mais. mais uma vez, a forma como Portugal vai pressionar será muito exigente. E depois é preciso ter atenção ao jogo exterior desta equipa da Alemanha, que trabalha muito bem essas relações por fora com o posicionamento interior, neste caso do Wirtz, e não sei quem é que vai jogar mais por perto, mas é uma equipa que consegue atacar pelos três corredores, tem referências na área, e aí Portugal poderá ser exigido também, mas se a equipa portuguesa conseguir estar arrumada defensivamente e definir bem as zonas de pressão, acho que inevitavelmente vai criar oportunidades. É uma Alemanha frágil defensivamente, agora não sei ao certo como é que Roberto Martínez vai abordar esta partida e com que jogadores, mas mais uma vez, e isto deveria ter sido assim no Europeu, deve ser assim na Liga das Nações e depois no Mundial, Portugal não está neste momento num patamar em que possa abdicar de jogar, ter medo do adversário. Não é Isso. esse o patamar em que está a seleção nacional.
Rui, queres acrescentar algo para Não, fecharmos? é concordar inteiramente com o Tomás. Eu creio que, para além de pensarmos o jogo sem bola, e é importante pensarmos, eu creio que a definição de zonas de pressão é absolutamente determinante para ter êxito ou não diante de uma seleção como a Alemanha. É pensar que Portugal não é pequeno para ir jogar a Alemanha com um pensamento pequeno e pensar só no momento defensivo. Não, Portugal O tem jogo na que Dinamarca foi um momento absolutamente inqualificável. A exibição suporito mesmo, podia exatamente, ter dado goleada absolutamente e nesse inqualificável. sentido espera-se que haja aqui uma competência Óbvio. totalmente E é diferente. isso que é necessário. Agora, também há algo que Roberto Martínez, muito provavelmente na conferência pós-jogo, e até antes-jogo, irá referir, é que o Vitinha e o João Neves e o Nuno Mendes só chegaram agora, que os jogadores estão cansados porque a época foi muito desgastante, mas também não esquecer que a época para os jogadores alemães também foi extremamente Também foi desgastante. Portanto, o desgastante. que é válido para um é para outros. Agora, eu espero que Portugal não repita aquilo que aconteceu em Copenhaga, ou seja, Portugal tem mais do que capacidade para ser protagonista no jogo, independentemente das mais-valias que o Tomás anotou à seleção alemã, que eu considero exatamente essas, e reforçar também a ideia que o Tomás estava a dizer há pouco, que esta Alemanha não é só jogo exterior, tem um jogo interior muito forte. Vamos ver quem é que também acompanha o Wirtz no espaço interior e também se o Wirtz está com a cabeça completamente centrada na seleção. Todos sabemos que nestas alturas, mas também é válido para os jogadores da seleção portuguesa, nem todos estão exatamente focados naquilo que é uma Liga das Nações, ou até no próprio valor da Liga das Nações, que é uma competição que me parece muito interessante, mas que não tem a dimensão de um europeu ou de um mundial. Agora, eu espero é que Portugal, mesmo ganhando, empatando ou perdendo, seja protagonista em vários momentos do jogo. Eu não estou para ver uma seleção portuguesa, mais uma vez, diante de uma Dinamarca, que não é uma seleção de primeira linha do futebol europeu, remetida a um bloco baixo à espera que algo aconteça, não é? Pronto. E acho que esse é o melhor exemplo que pode ser dado em relação a comparações com o passado e juntando aqui, porque volto a frisar, o melhor jogo da era Martínez foi contra a França. É certo que nem sempre tomou conta do jogo, porque deixou o jogo arrastar bastante até ao momento em que decidiu que podia ser protagonista. Eu aqui espero que haja coragem, por parte do treinador, por parte dos jogadores há, obviamente, essa coragem, de ser protagonista num jogo que é fora, num jogo em que a Alemanha é claramente favorita, mas Portugal tem mais valias, e mais do que mais valias, para conseguir fazer um jogo muito positivo na Alemanha e jogar no campo todo. É isso que eu espero da seleção portuguesa. E cá estaremos na próxima semana para falarmos do que terá acontecido na Alemanha Isso com mesmo. Portugal e também para lançarmos o Mundial de Clubes que vem aí, porque o calendário futebolístico cada vez mais não dá tempo para descanso. Verdade, Nem e o para Europeu nós, nem para os, Sub-21 nem também, para os jogadores, mais o Europeu de exatamente Sub-21. tudo junto. Portanto, ninguém descansa. Até lá, muito Nós obrigado pelo por menos nos estamos ouvirem. sentados, não é? Sim, nós estamos aqui a falar para o microfone só. A sonoplastia e edição deste episódio fica a cargo do Tomás Delfim. Nós para a semana, como disse, estamos de volta e obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Até lá. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.